Pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui apresentar para vocês o Douglas. O Douglas, ele é o responsável pelas duas unidades, Campos Elíseos e Ouro Verde, certo, Douglas? Correto. Douglas, a gente veio aqui ter um bate-papo com você. Você começou aqui no Campos Elíseos, depois você falou de comprar a loja do Ouro Verde, correto? Isso, exatamente. Então eu queria que você explicasse como foi esse começo seu, o porquê que você optou em indicar para ser comprado mais uma loja, quais são as dificuldades aqui para o pessoal que está no nosso programa, para eles entenderem. Todo mundo acha que tudo é fácil e a gente sabe que existem as dificuldades, então a gente queria também falar um pouco dessas dificuldades, o porquê que você resolveu indicar para ter um investimento da outra unidade, como é que está indo, esse tipo de coisa, Douglas. Fica à vontade, está aqui com a gente aqui. Maravilha. Bom, quando foi no período que a gente estava realizando os estudos para fazer a aquisição de uma franquia voltada para o segmento mesmo de fast food de alimentos, a gente pesquisou diversas franquias, diversas marcas, a gente analisou a questão dos processos, a questão da aceitação do público, do produto, o que tinha para oferecer. E aí, quando a gente foi analisar o lanchão com os demais, a gente não teve dúvida, porque disparadamente o lanchão era a melhor opção por diversos fatores. O primeiro fator é a tradicionalidade do lanchão na cidade de Campinas. Depois a qualidade dos produtos e o sabor único do lanchão, que não adianta tentarem copiar, que até para copiar é difícil e fica muito distante disso, ok? E aí o outro diferencial, que foi o que chamou mais atenção para a gente poder decidir ser o lanchão, foi o aspecto do multimarcas. Porque enquanto o lanchão já estava muito na frente como sendo a primeira escolha por si só. E aí, quando teve a questão da multimarcas, da batata do Old Potato, do Old Dog, do X-Picanha e agora do Chicken Palace e do Tacos e Burritos, aí não tivemos dúvidas na questão de escolher aí o lanchão para a gente poder tá fechando o negócio aí e tá assumindo essas operações. Aí primeiro assumi aqui a operação do novo Campos Elíseos. Não foi fácil. Se alguém vier e falar que vai ser fácil, duvide, porque é desafiador. No primeiro momento eu achei que era possível fazer uma gestão à distância, inclusive. Falei, não, dá pra fazer uma gestão à distância. Não, é algo que você precisa estar junto, precisa participar. Os processos já são bem alinhados, então você tem ficha técnica para todos os produtos, a quantidade, o produto que vai ser adquirido, a marca, então quanto a isso não tem dificuldade. Mas é algo que a gente, se você não acompanhar de perto, a chance de ter um desvio do padrão de qualidade é muito grande. E um item que eu costumo sempre observar bastante, por exemplo, o queijo. Porque se for 10, 15 gramas a mais de queijo, o cliente não acha ruim. Só que 10, 15 gramas a mais de queijo no final do mês, você paga um funcionário. O cliente não consegue perceber dentro do lanche dele, que a gente sabe disso, e na conta, a conta é complicada. Exato. Então, é um dos fatores que precisa aí estar fazendo esse acompanhamento de perto, pesando a porção dos produtos que estão sendo utilizadas, pegar o produto que está lá, que vai para o cliente, verificar como é aquele produto que vai para o cliente mesmo, se de fato ele está seguindo tudo que está estabelecido na ficha técnica. Trabalhar o CMV, essa é a verdade. Exato. Trabalhar o CMV sempre para estar ali num valor aceitável. E o que eu ia falar para você, vindo para cá, eu estava comentando com eles, que você tinha falado de colocar o almoço, você chegou a implantar o almoço já, não implantou? Como é que está isso? Cheguei a implementar o almoço, mas nesse primeiro momento eu declinei do almoço. Primeiro por conta da quantidade de demanda que já tem do Ouro Verde e que isso acabava impactando. Trabalho, você está falando. Ouro Verde, para quem não conhece, o Douglas também administra a loja do Ouro Verde. E a loja do Ouro Verde está dando uma demanda de trabalho hoje, que, ou seja, você dava atenção para o almoço, você dava atenção para a oportunidade. Exatamente. Pessoal, eu fiz um comentário disso, eu falei, não sabia como é que estava, mas hoje você gerir duas lojas é difícil, gerir duas lojas com almoço é mais difícil ainda. É muito mais difícil, então, porque o almoço tem uma característica muito especial, que é o lead time, o tempo ali de que a operação tem que fazer a entrega do produto. No almoço, o cliente
ele tem um valor mais restrito para ele gastar. Então não é igual à noite que você tem pedido de 100, 138, 200 reais. À noite o pedido vai rodar ali em torno dos 30 reais. No almoço. No almoço. Inclusive eu criei um combo na época, que era um Big Lanchão com a Sprite, porque ele custava R$29,90 e era quem vendia no almoço. Entendi. Porque estava dentro dos 30 reais, que é o ticket Que ele consegue gastar. que ele consegue gastar. Exatamente. E, só que além disso, o cliente do almoço, como é restrita a renda dele, ele quer entrega grátis. A entrega grátis tem que ser um motoboy próprio. Só que o tempo de entrega tem que ser muito rápido, porque ele tem um horário de almoço para almoçar. Ele precisa comer no horário dele de almoço. Ele tem que comer no horário dele de almoço. Então, isso daí já é mais um agravante, porque você tem que entregar um produto barato e que você consiga entregar no tempo, no prazo que ele precisa, porque ele não tem tempo, ele não está no conforto do lar dele esperando que se você colocar lá 40 minutos ele aceita. Não, ele vai em quem tiver fazendo a entrega de 20 a 30 minutos. Exato. Então, e aí você declinou o almoço para fazer a gestão da segunda unidade. Aí explica para nós, primeiro, o porquê que comprou a segunda unidade, para o pessoal que está em casa entender onde você chegou à conclusão que valia a pena. Porque eu até brinco que errar uma vez é normal, mas errar duas vezes é um pouco difícil, né? Não, exato. Então, conta para nós um pouco essa história aí. A segunda unidade, além dela ser muito próxima aqui da gente, então tem áreas que a gente praticamente compartilha do delivery. mesmo cliente no delivery, Legal. porque a gente está muito próximo, uma unidade da outra. E essa outra unidade, ela tem um potencial de crescimento muito grande, e aí eu via que às vezes eu recebia reclamação da outra unidade. Entendi. E aí eu falei, isso daí pode acabar também impactando no cliente que está olhando para o lanchão como um todo. E aí surgiu a oportunidade de fazer essa aquisição da nova unidade. Aí fiz a aquisição da outra unidade e aí agora estou trabalhando para subir o patamar de qualidade dessa nova unidade e trazer os novos módulos, como a batata, o frango, a comida mexicana. Então está trazendo esses módulos também para a nova unidade, que apesar de hoje ser uma unidade que fatura menos do que essa unidade que nós estamos, o potencial dela é muito maior. De crescimento é muito maior. O potencial de crescimento dela é muito maior. O bairro, para quem não conhece, o bairro Ouro Verde é um bairro enorme. A loja teve más gestões ao longo do tempo, né? E agora, dentro do princípio que você vem carregando, eu tenho certeza. Você está há quanto tempo na frente da gestão dessa loja, Roberto? 3 meses e meio. 3 meses e meio, ou seja, nós estamos falando, pessoal, que até o final do ano você tem muita novidade, depois a gente volta a gravar você de novo, vamos gravar na outra unidade, Vamos gravar mostrar pra gente esse crescimento. Então você tem muito para crescer nessa unidade lá no Ouro Verde, né? Sim, sim. E porque a gente tem a percepção até do como que o cliente vai lá na loja e como que ele vem aqui. Porque lá é a opção diferenciada, é o passeio dele, do cliente ir pro lanchão lá. Então a gente percebe que o cliente ele se arruma, ele põe a roupa de ir pra missa. Pra ir na missa, eu brinco disso, é assim mesmo, a roupa pra ir na missa. Ele põe a roupa de ir na missa pra ir no lanchão. Pessoal, para vocês saberem, a loja do Ouro Verde fica numa região bem periférica da cidade de Campinas. Aqui onde nós estamos, Campos Elíseos, seria um meio termo, a gente pode falar dessa forma, mas lá é uma região bem mais periférica, a condição financeira é bem menor. Exato. Correto. Então, por isso que as pessoas acabam colocando essa roupa da igreja que a gente fala, mas mercado existe, essa loja já vendeu muito, sofreu com más administrações. A gente queria falar um pouco de administração, você que deu para ver que você entende de administração. A administração é fundamental para o cliente vir para a loja, certo? Se você judiar da loja, se largar a jogada, o cliente não volta mais. Essa é a verdade, Douglas? Exatamente. Você vem reconquistando aqui o público, como é que está isso daí? Como é que está isso daí? Tem que cuidar da loja igual cuida de um filho. Isso é uma coisa muito importante, pessoal. Melhor que cuidar de um filho, eu não conheço exemplo nenhum, só se for do pai e da mãe. Então, ou seja, é a mesma coisa, a responsabilidade é enorme, Douglas. A responsabilidade é enorme, você tem que estar junto, tem que estar presente, porque só a presença por si só já dá um diferencial muito grande na resolução do conflito, na resolução de um problema que às vezes surge numa mesa, por exemplo, e de você ir lá como gestor da unidade, conversar com o cliente e já resolver o problema de imediato. Então o cliente sair dali satisfeito
mesmo às vezes surgindo alguma divergência, o cliente sair dali satisfeito e tendo em mente o seguinte, que houve alguma divergência, houve algum problema, mas resolveram de imediato. A unidade estava preocupada com a minha satisfação naquele momento, com a satisfação do cliente. E como você se divide hoje? Nos 7 dias da semana, como é que você se divide nessas 2 unidades? Hoje, para o pessoal entender, porque às vezes o cara quer montar um segundo negócio, ele acha que é fácil. Então é bom ele entender as dificuldades, que eu queria que você falasse um pouco, e como que fica seu tempo, como é que funciona para o pessoal ouvir lá. Então, às segundas-feiras, eu sempre estou no Ouro Verde, porque é o dia de folga do caixa e é o dia também que eu vou lá para cobrir caixa e para entender melhor do que está acontecendo com a loja, entender mais sobre o que está acontecendo no dia a dia ali como um todo. Fazer a verificação de estoque, as datas de validade, etc. Na terça-feira eu divido um pouco entre Campos Elíseos e Ouro Verde. Na quarta-feira eu sou do Campos Elíseos, aí eu fico no Campos Elíseos até meia-noite. A loja do Ouro Verde, de segunda a quinta, agora ela tem um novo horário, ela fecha às 2. Desculpa, de quarta a domingo, agora ela fecha às 2. Então, quarta-feira eu saio meia-noite do Campos Elíseos e vou para o Ouro Verde. E aí acompanho a operação do Ouro Verde até encerrar. Isso. Na quinta-feira eu costumo folgar as quintas-feiras, porque senão também a gente acaba não conseguindo dar conta, tem que recarregar as baterias. Por que a quinta-feira? Porque é o dia mais tranquilo da operação. Apesar de a gente falar, nossa, não é a segunda-feira, não é a segunda-feira. Eu ia falar isso daí, tem gente que acha que é segunda e não é assim. A quinta-feira, entre as duas lojas, você viu que o melhor dia é a quinta-feira. É o dia mais tranquilo é a quinta-feira, entendeu? Tanto aqui, que tem um movimento um pouco maior, quanto no Ouro Verde, é o dia mais tranquilo. E aí, na sexta-feira, eu fico parte do processo lá. Então, normalmente a abertura da loja eu tô no Ouro Verde, na sexta-feira. E aí depois eu venho pro Campos Elíseos. E o Campos Elíseos na sexta-feira agora a gente está passando a ficar até às 4 da manhã. Até às 4 da manhã. Então aí em torno de 1 hora eu vou para a operação do Ouro Verde, vejo lá o que precisa pro dia seguinte, às vezes algum hortifruti, alguma coisa que vai precisar do dia seguinte. E aí acompanho o fechamento de lá 2 horas e depois venho para essa operação e acompanho o fechamento daqui às 4 horas. Isso na sexta e no sábado. No domingo já é o contrário, aqui fecha mais cedo. Aqui fecha 1 hora. Aí eu fico no domingo parte do tempo aqui, parte do tempo lá. Aí eu revezo bastante, alterno bastante, dependendo do domingo. Por exemplo, se tiver agendado um aniversário aqui, que a gente costuma ter aniversário aos domingos, aí eu venho pra cá, porque a equipe precisa de um suporte maior, às vezes tem que contratar um freelance para dar suporte para o aniversário, aí eu venho pra cá. Ou então, às vezes, tem um aniversário lá, aí eu vou pra lá também. Então, o domingo depende da demanda do local, mas eu acompanho sempre o fechamento dessa operação, 1 hora, e depois eu vou pra lá acompanhar o fechamento de lá, às 2 horas, no domingo. Esse é o dia a dia do seu aí? Esse é o dia a dia da rotina. Para vocês que pensam em montar um negócio, ter 2 negócios, que no caso o Douglas é responsável por 2 negócios, como ele deixou bem claro, são 2 filhos, né? Exato. Não é um filho, são 2 filhos que ele tem a responsabilidade. Vocês entendam como que vocês têm que fazer para aquele que quer montar um segundo, entender a responsabilidade disso, tá? Então, Douglas, o que eu vim aqui hoje é ter esse bate-papo, queria que você explicasse para as pessoas por quê, você foi bem claro. Se você quiser falar mais alguma coisa, alguma deixa para o cara que quer começar agora, o que ele deve fazer, o que ele deve pensar, o que você teria para dizer para o pessoal que está em casa lá? Olha, para quem estiver pensando em ser um franqueado da Rede Lanchão, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é desafiador, mas é algo que você está direcionado. Então, tudo que acontece, já as pessoas da franquia vão te dar o suporte, porque eles já têm experiência de como acontece, de como que vai ser o resultado, qual que é o caminho que tem que seguir, independente do horário. Já teve situações de eu mandar no grupo de loja 11 horas da noite de um sábado e não deu 20 minutos, o Roger já me respondeu, entendeu? Então eles estão aí online todos os dias, dando o suporte que a gente precisa. A questão de produtos, você não vai precisar ficar correndo atrás para se preocupar onde eu vou comprar o produto A ou B, porque a maioria dos produtos você já vai comprar da franquia, do fornecedor homologado da franquia,
que ele vem e já faz a entrega do produto na sua operação. A gente tem também um suporte no que diz respeito a nutricionista, que vem periodicamente, colabora com a gente para o processo de aprimoramento, então dando instruções aí no que diz respeito às práticas, às boas práticas, treina a equipe, então isso daí só vem a somar como um todo. Então, tudo aquilo que você poderia correr o risco se aventurando sozinho, sendo um franqueado, você não corre esse risco. Então, você, claro, vai ter desafios, e muitos desafios. Isso daí, se eu falar que não tem desafio, estarei mentindo, mas você estará bem direcionado, bem mentorado, qual caminho seguir, qual caminho traçar para conseguir conquistar o sucesso. A gente está bem feliz aí com esses desafios da Rede Lanchão. A gente acredita muito na rede, a gente acredita muito no potencial dessas duas unidades que eu faço gestão, e a gente sabe que essas duas unidades voltarão a ser o sucesso que essas unidades eram anteriormente. Eu estou falando de duas unidades que eu já peguei fila para entrar. Então é isso, pessoal. Douglas, te agradeço primeiramente você vir aqui contar, explicar para as pessoas, que as pessoas acham que tudo é fácil, né? Então, quem tem filho sabe que não é fácil, cuidar de um filho é a mesma coisa que cuidar de uma loja, você deixou bem claro. Te agradeço, você está de parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, deixar bem claro isso na sua gestão à frente aí. E que esse futuro cresça cada vez mais. E em breve a gente vai voltar a fazer um programa com você no Ouro Verde, para você mostrar esse crescimento que está acontecendo aí pro pessoal. Não, maravilha. Okay? De antemão, eu te agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Roger. Um abraço. Tudo de bom, um abraço. Valeu, pessoal. Até mais.